Muito bem, esse vídeo vai sair, então vamos lá, tem muita coisa para falar. Que bom que tu tá nesse vídeo, eu tenho muita coisa para te falar e acima de tudo eu gostaria de te dizer que é muito difícil, beirando o impossível, manifestar na palavra a experiência espiritual, cósmica, astral, que é sentir a força desse chá, dessa planta sinistra. Mas eu prometo dar o meu melhor aqui e eu te faço um convite agora para tu emergir comigo nessas próximas palavras. Muito prazer, eu sou o JP Volpato, esse é um dos vídeos que eu mais estava com vontade de fazer e cá estamos, diretamente da praia de Olivença, em Ilhéus, na Bahia. E se tu não está inscrito no canal, já aproveita, clica no botão aqui abaixo, ativa o sininho para receber as notificações e vamos lá que agora o bagulho vai ficar louco. Vamos partir do princípio e te dizer que a ayahuasca nada mais é do que uma bebida, um chá, uma combinação de dois elementos que são as folhas da chacrona com o cipó do mariri ou do jagube. São esses três nomes que frequentemente estão presentes no cultivo da ayahuasca. É uma bebida xamânica, utilizada como uma medicina de cura, de clareza, de muito mergulho espiritual. Uma bebida que é produzida há milhares de anos, tanto até que existem evidências bem fortes de que a ayahuasca estava presente em certas culturas aqui na América Latina há milhares de anos atrás. Todas essas informações comprovadas e fatos científicos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então eu não vejo a ayahuasca como uma droga, e sim como uma medicina, um medicamento indígena, simplesmente um chá que provém do reino vegetal e é capaz de nos elevar assim a um estado de consciência sinistro. Então a ayahuasca é considerada uma planta enteógena, ou seja, uma substância que nos altera a percepção da realidade, ela nos altera a consciência e nos induz a um estado xamânico ou de êxtase. Então eu vejo a ayahuasca como um contato com o divino, que é uma força muito pura, muito forte, que te traz clareza, percepções e orientações em relação aos teus sentimentos, ao que tu está passando na tua vida, entre outros aspectos, beleza? A primeira vez que eu tomei foi no dia 16 de outubro de 2020 e eu tenho isso bem marcado, porque eu já estava há um certo tempo no aguardo de um convite, de um chamado para sentir essa força, já tinha estado muito próximo mas acabou não rolando por desencontros de informações e datas e tudo mais. Então quando aconteceu e eu senti a força bem presente, eu ainda estava em um jejum de 24 horas, então foi com os dois pés direto que eu senti, foi uma escolha minha, totalmente consciente, mas olha, foi forte. Foi forte e eu quero te relatar aqui nos próximos minutos como é que foi isso. Foi no sul da ilha de Florianópolis, no bairro Campeche, que através de uns amigos meus eu recebi o convite de uma cerimônia que ia acontecer no local lá, muito lindo, muito sagrado e com muita música, muito som. Nós basicamente ficamos dispostos ao redor da sala, sentados, cada um com o seu tatame, cada um com o seu tapetinho, alguns levavam cobertas, outros um casaquinho, é bom ter, e obviamente sua garrafa de água e a sala continha um balde destinado a cada participante para, no caso dele for fazer a limpeza. A limpeza, como a gente fala, é a purgação, é o vômito, é tu retirar de ti, simbolicamente, alguma coisa que não deveria estar presente, ou o que precisava sair, ou tu teve uma realização, uma sacada, uma percepção de uma cura interna, ou em relação ao teu passado, enfim. É a tua experiência e tu precisa colocar aquilo para fora como uma forma de libertação. Então a purgação, a limpeza, é muito presente em quase todas as cerimônias. A primeira vez que eu participei, sim, eu vomitei. Foi bem libertador, por sinal, porque depois daquela sensação de vômito, assim, aquele desconforto de colocar para fora e sentir e sair, vem a recompensa, né? Tu passar pela batalha, vem depois aquele campo de glória, de êxtase. Cada um lá presente, e assim tem a sua experiência com aquilo que está disposto a receber naquele momento da sua vida, com os seus desafios enfrentados, com aquilo que está passando por dilema ou até com alguma percepção de alinhamento. Assim que todo mundo estava disposto na sala, os cerimonialistas passam as conduções, as instruções, recomendam, na maioria delas, tu estabelecer uma intenção para o que tu quer naquela cerimônia, o que tu gostaria de aprender, o que tu gostaria de pedir para a força te mostrar. É um trabalho bem interno, bem espiritual, então essa questão de energia, de intenção conta muito e eu consegui ver isso na prática bastante. E logo em seguida, depois de dar as instruções, eles orientam como vai ser servida a bebida, tu se levanta na tua vez, se dirige em direção fica de frente a frente com o cerimonialista, ele te passa o copo com mais ou menos a quantidade que tu está disposto a tomar. Isso varia de pessoa para pessoa, mas como é a primeira vez, geralmente eles conseguem moderar bastante a dose. Tomei. Aí voltei para o meu lugar,
o pessoal começou a entoar cantos cerimonialistas, cantos xamânicos, que por sinal, desde que eu tive a minha primeira participação na ayahuasca, eu me apaixonei. Depois, seguido, ouço uns cantos que me lembram esses estados de consciência, que é algo muita luz. E fiquei em estado meditativo. Tinha passado uns 20 minutos, mais ou menos, 30 minutos, e eu não tinha sentido nada ainda. E daí eu pensei, tá, vou esperar, quando ver não tive a reação desejada com essa dose, tá ok. Comecei a sentir uma leve coisinha diferente, assim, uma diferença, vi que estava chegando alguma coisa, e foi nesse momento que abriu-se o momento do rapé, que é basicamente um outro tipo de medicina, é um pó de tabaco triturado com casca de árvore queimada, a princípio, e é uma substância que basicamente é ingerida no nariz, é um sopro que tu recebe ou tu dá em ti mesmo. E aí chegou o bruxão, o xamanzão, ver quem estava disposto, né? Eu já tinha praticado o rapé, inclusive faço constantemente o uso do rapé. Ele veio até mim, eu topei, porque eu já estava consciente assim, de que poderia ser uma boa experiência. E meu irmão, quando ele veio com o tipi, que é um instrumento para aplicação do rapé, que uma ponta é numa boca, a outra é ficando no teu nariz, aquele sopro veio na minha mente, velho, e ali, nossa, ali era o que faltava para dar o start para a viagem. Ali começou. Com o rapé é normal sentir uma certa ardência assim no começo, e aí um sopro de consciência, uma presença muito intensa, e nisso eu saí da sala, saí do meu corpo, entrei na força, como chama, a nave decolou, como a gente gosta de chamar das cerimônias, e ali eu tive uma sensação muito plena do quão unido eu estava com uma força universal, sabe? Com uma energia que rege o universo, me senti em paz, com uma união cósmica, por assim dizer, sabe? E dentro dessa união, dentro desse senso de pertencimento com o todo, sabe? Tão presente, eu percebi, minha principal sacada foi que eu estava superestimando problemas que eu estava tendo no cotidiano, sabe? Naquele momento estava rolando uns certos empecilhos, assim, dentro da empresa que eu trabalho, que é a Superboss, que eu percebi naquele instante que eu estava superestimando os problemas, de que independente do caminho que o problema fosse tomar, não ia ser nada grave, ia ser totalmente contornável. E essa percepção me trouxe muito alívio, me trouxe muita paz. Mas depois que o rapé veio, logo depois de ter essa elevação assim, eu senti uma sensação de vomitar e tal, vomitei, e aí começou todo tudo isso que eu tô te contando. Então, eu preciso te contar que desde aquela cerimônia no dia 16 de outubro de 2020, eu devo ter participado até a data que eu tô gravando esse vídeo, que é janeiro de 2021, umas 12, 13 ou 14 vezes, sabe? E eu quero te dizer isso para tu ter a percepção de que não é uma experiência que tu vai ter uma vez na vida que vai ser fortíssima e, meu Deus, para tu ter outra só daqui a tantos anos e tudo mais. Na verdade, não. Isso é muito do sentir. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, cada pessoa tem um entendimento sobre si mesmo diferente, e esse tipo de compreensão, esse tipo de preparo ou disponibilidade vai variar muito. Como eu já tenho um certo envolvimento com o estado meditativo há anos, eu já me senti preparado para uma próxima cerimônia na semana seguinte. E assim foi. E perdurou assim, eu acho que por um mês, indo em cerimônia de ayahuasca ao menos uma vez na semana durante 4 semanas, sabe? Até dar um time de eu sentir de ok, vamos assimilar tudo isso que aconteceu, porque eu vejo muito como um campo de estudos espiritual que se abriu. É uma experiência que aguça, aperfeiçoa a tua sensibilidade, a tua intuição, e a quantidade de eventos envolvendo sincronicidades, envolvendo intuição, envolvendo, não sei explicar, sabe, energias de ir ou não ir, de atração e retração, na minha vida deu uma expandida, uma clareza descomunal, sabe? Então é uma experiência assim que é muito sagrada. Eu reconheço aqui que é algo divino. Não é algo para tu fazer de longe, numa festa, num rolê, numa rave. Não, isso é trabalho espiritual, isso é um processo de autoconhecimento que necessita de um ambiente controlado. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no final do vídeo, quando eu vou te passar algumas recomendações, caso tu nunca tenha tomado e queira ter essa experiência. São até muitas sacadas que tu pode tirar de toda essa força cósmica que chega no estado de consciência, sabe? Quando tu se eleva, no sentido até de resistência, sabe? Às vezes, algumas boas vezes assim, eu realmente senti medo
do que eu estava sentindo, das coisas que estavam se abrindo na minha cabeça, sabe, das minhas percepções que eu estava tendo em relação a sons, em relação a visões, tudo isso fica presente. É uma mistureba assim que, meu Deus, é impressionante. E olha, uma das principais sacadas é evitar se prender, evitar resistir, sabe? Porque se tu está num momento cerimonial, se tu se dispôs, estabelecer uma intenção clara, e naquele momento, nas vezes que eu passei por isso, eu lembro de ter estabelecido a intenção de me manter aberto a receber as instruções que a força da ayahuasca tem para que eu possa receber naquele momento, e eu senti de certa forma um medo meu em mergulhar e me entregar, ali já foi uma sacada do tipo, cara, se eu estou ali, presente, disposto, eu não vou resistir, eu não vou brigar, eu não vou estar ali tipo, tem pessoas que passam pela limpeza e ficam ali se debatendo, tipo, não querendo, não estando presente, evitando, quando na verdade o que tem que acontecer é deixar fluir, deixar a força fazer o seu trabalho, te reprogramar, te realinhar, te colocar no eixo. E cara, se tu tá lá brigando com a mestra, com a chefa da cerimônia, não vai ser uma experiência legal. Então, o máximo que eu posso te dizer, por mais que tenha medo, é se soltar, se libertar, sabe? O louco é quando tu fecha os olhos e aqui dentro tá cheio de geometria sagrada. Tu vê padrões geométricos, tu vê curvas de energias. Eu já passei pela experiência na primeira vez, por sinal, do som se misturar com a forma que estava tendo, envolvendo cores e padrões. Muito louco, muito, muito louco. Se tu abre os olhos, tu começa a ver mirações e, cara, novamente padrões ou até entidades. Eu já vi um guerreiro num símbolo do Om, no meio desse símbolo e de olhos abertos, então não tem pra onde fugir. Então o melhor que tu faz é não resistir e sim se entregar, estar presente e aprender. Longe de ser uma compulsão, todas essas 12, 13, 14, já perdi a conta de vezes que eu tomei, nunca foi algo tipo, nossa, eu quero, eu preciso, eu tenho. Não, simplesmente um convite, eu me auto-olhar assim e falar, interessante, me agrada essa ideia, sabendo do que eu vou passar durante, depois e o preparo antes? Sim, então beleza, então bora lá. Então tá longe de ser algo compulsório ou inconsciente, até porque se tu desrespeita, de certa forma, essa força, ela vai te mostrar, ela vai te instruir, ela vai te dizer, ó, chegou no momento que você precisa ter mais consciência, ter mais clareza, ter mais respeito, ter mais seja o que for. Cada um vai ter a sua experiência. Eu tive a bênção, assim, o privilégio de todas as cerimônias que eu participei, a música sempre esteve presente. E isso se perpetuou muito após as cerimônias, que eu fui atrás dessas músicas e toda vez que eu encontro alguma delas, né, que não são todas, e reouço, eu meio que volto àquele estado de clareza, de concentração, de um estado meditativo, porque são músicas muito lindas, tem muito tambor, muito violão, às vezes muito ukelele, chocalho. Teve cerimônias, já que o mestre cerimonialista que conduziu, Ronaldo, por sinal, seu nome, mestre de bruxão, tem uma taça de cristal e o bicho pega um pauzinho assim, vai passando por aquela taça e aquilo vai entoando um som do tipo... Daí ele bate na taça e ecoa, velho, é um bagulho sinistro, é cabuloso, aquilo é literalmente sound healing, a cura através do som, em sua manifestação pura, porque, meu Deus, tu tá com o campo aberto ali. E naquele momento, os cerimonialistas e toda a galera conduzindo, ficam cantando músicas de amor e de clareza e de respeito e louvação à mãe natureza. Cara, é um bagulho que, tipo, nossa, é muito puro, é muito sagrado, cara. Se sente uno, não tem, cara. Para mim foi muito forte. Eu tava com uma predisposição já a isso, sabe? E uma das principais coisas que eu notei é o poder incrível que se tem na natureza, na simples combinação de dois elementos, como um cipó e uma folha. Como que isso foi descoberto, como que a galera percebeu isso e, cara, como que isso consegue despertar em nós um campo tão sagrado de estudos. Eu falo em sagrado porque, cara, essa prática do beber ayahuasca se tornou até religião para a galera que pratica o Santo Daime, que é um tipo de condução em cerimônias voltadas para cantos religiosos e tudo mais, até o pessoal que faz o uso do vegetal na união do vegetal, na UDV, como é chamada, que é uma outra escola também religiosa de amor.
amor, harmonia e paz, sabe? Eu participei, inclusive, uma aqui na Bahia, tô visitando a Bahia por uma semana mais ou menos e participei de uma cerimônia aqui. Cara, foi lindo também. Foi numa menor intensidade, até porque era a minha primeira vez lá no espaço e tudo mais, mas olha, foi massa. Outra coisa interessante que se tem durante as cerimônias é que muitas vezes a gente perde a percepção do tempo, a gente não vê o tempo passar, porque a gente está numa viagem interna nossa, tão sinistra e vendo um monte de coisa aqui, às vezes se transportando para outros lugares, um monte de relatos assim que eu já troquei ideia com brothers e tudo mais, tu perde a percepção de tempo. E muitas vezes assim eu já chorei de gratidão, de puro amor, de estar vivo, estar bem. Eu senti muito forte numa das cerimônias que eu participei um senso de alinhamento, sabe? De estar colhendo nessa vida muitas das coisas das quais eu plantei, de certa forma, no passado, em outros campos, e principalmente nessa aqui, estar seguindo um caminho que eu considero muito puro, sabe? Que eu considero muita luz. Pô, fazendo o que eu amo, ajudando pessoas, passando essa sacada também, é uma certa forma de ensinamento, mas toda a questão de respeito, de amor, sabe? De intenção, tudo isso me veio naquele momento como um senso de tipo, nossa, eu estou alinhado com uma força maior, condutora da vida, e ela está feliz por eu estar seguindo esse caminho, e isso me retorna com um senso de satisfação gigantesco, sabe? Então, uau! Que astral cósmico, que elevação sinistra, que percepção surreal, é algo de se respeitar, é algo de... meu Deus! Não diria de se cegar, se louvar e olhar apenas para isso, ter o senso crítico presente sempre, se questionar sempre. Mas quando se está num estado desses, com a força sendo manifestada, deixar ela fazer o trabalho, deixar ela agir, tu ter as tuas viagens e depois assimilar o que aconteceu, porque meu irmão, o bagulho é forte. Teve uma vez que eu lembro muito bem, que foi inclusive a vez da virada do ano, que eu estava participando também de uma cerimônia durante a virada de 2020 para 2021. Essa sim foi uma das mais fortes da minha vida e, coincidentemente, foi a primeira que eu participei na natureza, na floresta, na natureza, na mata mesmo. Não foi no templo, não foi numa sala, não foi numa casa, foi na mata. Cara, a vibe de tu fazer isso aí na natureza é algo, meu Deus, de se tirar o chapéu. A gente fez um filtro dos sonhos assim gigantesco que pendurou de uma árvore para outra. Às vezes eu olhava para aquilo lá e muita admiração, sabe? Às vezes é muito visual para mim. Eu sou um cara que nunca tive experiências visuais com substâncias no passado, sabe? Mas a ayahuasca, meu Deus, trouxe bastante admiração. E não é nada que tu perde o controle. Na verdade não, tu tá sempre consciente. Se tu quiser, tu abre os olhos, vai no banheiro, tu se levanta, faz o que tu quiser. Claro que tu vai ter diferença no teu agir, né? Mas tu tem o controle sim, tu tem a consciência lá, e quando tu fecha os olhos aí, tu tem a consciência, só que em outros campos. É difícil explicar, por isso que eu falei no começo do vídeo, mas vale a pena falar aqui também que esse é um ponto que muita gente pensa também, às vezes eu vou perder o controle, vou ficar inconsciente. Olha, cada um vai receber o que está disposto naquele momento, mas em relação à consciência, vai estar presente, expandida, certamente. Dois outros pontos bem relevantes assim na minha vida que eu vi, que aconteceram de certa forma bem natural, é a questão da masturbação, que simplesmente se esvaiu da minha vida, a um certo grau mínimo aí de compulsividade que existia, uma certa necessidade de fazer isso, sabe? Era algo que, por muito tempo assim na minha vida, até os meus 23 anos atuais, eu tenho de certa forma dificuldade em conter, e quem nunca, né? Quem homem nunca teve isso, né? Que atira a primeira pedra. Depois que eu passei a estudar mais o efeito da ayahuasca no meu corpo e entrar nesse campo astral, isso se esvaiu. Tenho total controle sobre isso agora e desde então não tenho feito mais a prática. E também um outro ponto é em relação ao veganismo. Eu me tornei bastante adepto do veganismo e inclusive veganismo, para quem não sabe, é não consumir nada que venha de origem animal, né? Toda uma ideia, todo um cultivo em relação ao respeito com o animal e tudo mais, a indústria do sofrimento, mas principalmente eu tive a percepção do quanto uma energia animal afeta o meu equilíbrio espiritual, sabe, dentro do meu corpo. Isso é um assunto que eu vou deixar, tanto quanto da masturbação, para outros 2 vídeos que eu quero fazer especificadamente para isso. Quero rapidamente te passar a percepção de como é o som durante essa cerimônia, sabe? O que já aconteceu aqui dentro da minha cabeça. Esses dias eu estava ouvindo a descoberta da semana do Spotify, me recomendando as músicas, e do nada ele me recomendou uma música que se chama Mantra Cósmico. E eu vou reproduzir aqui 5 segundos desse mantra para ter noção do que fica a minha cabeça de vez em quando eu estou nessa força. E, inclusive, retornar ao estado meditativo
é muito mais palpável, muito mais fácil depois de eu ter participado da cerimônia, sabe? Parece que o canal, até uma concentração precisa, até um estado meditativo, se tornou bem mais fluido. É claro, né? Expandindo espiritualmente, não tem. Então dá só uma escutada no que eu quero te dizer. É louco, né? Então bora continuar o vídeo. Inclusive, voltando a essa vez da virada, depois que eu tive a minha experiência nessa sessão, um dia depois eu adiei a minha passagem para Bahia, para vir para cá, em uma semana. Estou aqui agora, mas adiei em uma semana a vinda para cá, porque eu recebi a instrução clara e precisa de que se eu fosse para Bahia na data que estava programada originalmente, a minha avó ia falecer. E eu vim aqui visitar ela. Então foi uma mensagem que veio assim, um senso de intuição muito forte, e eu não sei por que motivos isso iria acontecer, eu não sei, mas eu lembro que aquilo lá me assustou, eu fiquei meio tipo, nossa, caramba, beleza. E daí, 2 dias depois já adiei a passagem em uma semana, saí daquela janela de tempo original, vim para essa que eu tô agora, gravando esse vídeo para ti. Então, meu Deus, eu não sei explicar, simplesmente veio. E por essa sessão já ter sido uma das 10 depois que eu participei de várias, aquilo bateu bem forte em mim e assim se fez, sabe? E até o momento está tudo bem, graças a Deus, tá tudo certo, só agradeço por ter tido essa experiência. Existem muitas tribos que fazem o ritual de ayahuasca e cada uma tem uma maneira específica de conduzir a cerimônia, algumas é só em silêncio, outras usam muito dos cantos, outras usam cores específicas, outros têm pré-requisitos específicos. Eu ainda não tive a oportunidade de participar de uma cerimônia em uma tribo xamânica, uma tribo indígena, mas tá aí na cara do gol, tô só esperando o momento, vai rolar. E eu quero agora te passar alguns avisos, algumas instruções, orientações para você que nunca teve experiência com a planta e deseja ter algum momento ou sentiu a curiosidade, sentiu o chamado, bora lá que essa é uma parte do vídeo bem interessante. Frequentemente, a maioria das vezes, existem sempre instruções, orientações para receber. Uma delas, que eu diria que é a mais importante de todas, é se tu tá tomando algum medicamento antidepressivo ou que mexa com os teus hormônios de alguma forma, porque também cientificamente comprovado, já foi estudado que a ayahuasca tem um efeito, principalmente para quem toma Ritalina, por exemplo, que dá uma super dose de serotonina assim no cérebro e isso causa muita confusão, causa muita tormenta e pode não ser legal. Então, obviamente, é bom que tu não esteja tomando nenhum medicamento, é bom que tu esteja aí com no mínimo 7 dias sem carne para tu já ir para a cerimônia com uma limpeza espiritual já tranquilo, sem energia de morte, de outros animais dentro do teu corpo, sabe? É bom ter essa dieta, essa clareza, senão pode ser que tu tenha alguma experiência de limpeza desagradável, sabe? De talvez nunca mais querer comer carne. Não foi o que eu passei, sabe? Sempre tive muita consciência com isso, mas, enfim, tive minhas experiências em relação à energia animal. E também, de preferência, tá uns 5 dias mais ou menos sem beber álcool e também sem sexo, para preservar essa energia e tu ir na essência do teu ser sem interferências, beleza? Acima disso, eu também prezo bastante para que tu cuide e estude, procure saber sobre o lugar que tu vai tomar a bebida e das pessoas que vão conduzir, sabe? Porque a gente sabe que em qualquer campo que se expande demais e que tem muita sabedoria, que tem muita luz e muita possibilidade de cura, sempre tem dos dois lados. E eu tô aqui para te falar que é bom ter o senso crítico, sabe? É bom tu se questionar se aquele lugar te traz uma boa energia, se tu sente ser uma boa ideia, sabe? Porque, olha, é muito raro ter alguém que tem uma experiência de tipo trauma permanente ou até morte em cerimônia de ayahuasca. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas da frequência com que ocorre, eu diria até que é mais tranquilo ainda que avião, sabe? O problema é que quando ocorre algum acidente, tanto na aviação quanto nas cerimônias, é só aquilo que é noticiado e vezes 1000. Em relação aos outros 99,9% de situações que deu tudo certo, fica como é, ninguém sabe, beleza? Então eu quero te manter esse senso crítico também, porque várias pessoas às vezes trocam ideia comigo e falam, não, mas que eu já vi uma pessoa que morreu depois de tomar esse chá e tudo mais, e aconteceu, beleza? Mas olha, isso acontece até com água, quem não tem um trabalho direito, não toma demais, não sabe dosar, enfim, é uma comparação meio supérflua, até porque o campo espiritual é muito intenso, sabe? Muito profundo de se trabalhar e a pessoa tem que estar preparada também, sabe? Ela tem que seguir essas recomendações que eu te falo. Não dizer que tem que, mas para uma primeira vez, é bom.
beleza? Então mantenha esse senso crítico também. Eu reforço aqui que é bom tomar num ambiente controlado, não numa festa de jeito nenhum, não numa rave, nunca tomar com apenas pessoas que estejam tomando a primeira vez. É preciso um ambiente controlado, é preciso pessoas que estejam cuidando da cerimônia, que a gente chama dos guardiões. É preciso ter cautela com isso. Então é bom saber também o tipo de ambiente que tu vai estar inserido, tá ok? Mas geralmente a maioria dos convites que vem, a maioria das oportunidades é justamente nesse campo sagrado, as pessoas têm noção sim, os bons são a maioria e é o que é. Existem pessoas que olham para isso e se retraem totalmente, sabe? Elas negam qualquer possibilidade de entrar em contato com esse chá, de abrir esse portal, de se elevar, porque elas consideram ser uma droga ou tem muito preconceito. E aí eu sempre gosto de fazer o questionamento. Tá com medo do quê? De não voltar? De sair demais do teu corpo? Ou de perder a consciência? Ou ainda mais intenso, tá com medo de olhar para ti mesmo? Olha, muitas pessoas negam isso porque não querem olhar para si, sabe? E sabem, de certa forma, que esse contato com a bebida vai trazer as sombras que muita gente tenta esconder debaixo do tapete, sabe? E ninguém tá imune, ninguém sai ileso. Eu também tenho as minhas sombras, eu também tenho os meus traumas, eu também tenho as coisas que eu preciso consertar, tal como você, sabe? A diferença dessas pessoas é que, cara, eu reconheço que eu sou um eterno ignorante, eu sou um espírito num corpo humano vivendo uma experiência terrena, como um terráqueo na Terra, sabe? E aí eu tô aqui para dar o meu melhor e servir, e trabalhar, e me aperfeiçoar, me elevar. Muita clareza eu tive em relação a tantos privilégios que eu tenho na minha vida, desde o meu nascimento, até a família que eu nasci, até as coisas que eu tô fazendo, tá na era da internet fazendo isso, promovendo esse conhecimento para ti. Muito disso me veio como um certo retorno sobre coisas que eu já fiz em outros campos, como eu te falei alguns minutos do vídeo atrás, sabe? E esse tipo de percepção é algo que eu faço, que eu tenho chorando, que eu tenho, tipo, grato pra caramba, sabe? E é algo íntimo que eu compartilho contigo aqui também, sabe? Então, eu tô plenamente consciente do que eu tô te passando, do que eu tô te orientando. Não é uma indicação, não é uma recomendação, tipo, nossa, ayahuasca todo mundo precisa beber e tudo mais. Mas é um estudo espiritual muito importante para todo ser humano que queira ter uma experiência elevada aqui na Terra. Tanto é que em alguns momentos tu até vai sair da Terra, né? O único pecado que eu vejo em relação a isso é a ignorância dessa força, sabe? Beleza, sabe que existe, sabe que ela tá aí, mas não se cega pra ela, tá ligado? Porque o único castigo que pode vir é a reação automática dela quando for mal usada, sabe? E isso equivale para qualquer tipo de energia, desde o fogo até o ar. Se tu não souber utilizar esse poder, vai vir uma reação, né? Vai vir uma reação. Então, acima de tudo, eu te digo que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Com certeza participarei ainda de mais cerimônias. Eu estou atingindo um certo nível de consciência e experiência a ponto de eu conseguir auxiliar outras pessoas durante a cerimônia, sabe? Me tornar um guardião de certa forma. Tive alguns momentos disso. E o mais impressionante disso tudo, que me faz arregalar os olhos, é os cerimonialistas que têm bastante vivência na força. Eles, com o estado de consciência aberto na força da ayahuasca, conseguirem tocar os instrumentos e tocar e cantar a música ao mesmo tempo, com tanta maestria, isso aí é algo impressionante, impressionante demais. Então, caso tu tenha essa curiosidade e queira se aprofundar nesse estudo, olha, procure às vezes grupos no Facebook da cidade que tu tem em relação ao cultivo de ayahuasca, a bebida. A União do Vegetal também é uma boa instituição. Só tem noção que existem cerimônias que têm zero ligação com a religião e existem cerimônias que são puramente religiosas, sabe? Apenas tem esse discernimento, porque eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou bastante espiritualizado, já participei de ambas, mas para mim o que eu mais gosto é desse modo livre, porque as viagens, as músicas, elas são muito mais amplas, não existem um caminho, de certa forma, com dogmas, com regras, que são necessários para algumas pessoas, apenas no meu sentido de participar mais das livres. Acima de tudo, eu quero saber o que tu pensa em relação a tudo isso, sabe? Se tu já teve a tua experiência, se tu não teve, tá com medo, não sei o que, comenta aqui abaixo, me diz o que tu acha. Também tem esses dois vídeos aqui que eu recomendo dar uma olhada, caso queira seguir nesse conteúdo. Lembra de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Eu espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Tamo junto daqui direto da Bahia. Um grande abraço.